Voltamos com o Band Cidade Entrevista deste sábado, hoje falando sobre o Polo Industrial de Manaus e as ações da Suframa na região. Superintendente, voltando naquela fibra importante que é o curauá, que é extremamente importante para a indústria. O aproveitamento da biodiversidade na nossa região passa pelo CBA. O CBA é um ponto essencial dentro dessa ideia, dentro desse plano. O CBA hoje já tem uma personalidade jurídica? Esse era o grande problema que acabava travando o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Como é que está a situação do CBA? Não, esse é o problema que trava o maior desenvolvimento. Eu falo maior desenvolvimento porque o CBA já funciona, o CBA já trabalha, o CBA já desenvolve pesquisas. No entanto, ele realmente não tem uma personalidade jurídica. O CBA é ainda uma atividade da Suframa, né? Nós tínhamos uma expectativa, até chegamos a falar com a imprensa sobre a expectativa, mas não foi possível concluir o processo de definição da personalidade jurídica do CBA. E não foi porque, além da definição da personalidade jurídica, nós estávamos trabalhando também em desenhar a sustentabilidade do CBA, tá certo? Mas eu posso falar para você o que falou o secretário executivo do MIDIC, o vice-ministro, que quando esteve em Manaus, na última reunião do CAIS, né, estabeleceu que antes do final do semestre nós temos a personalidade jurídica do CBA definida. Quer dizer, isso já está na marca do pênalti. Está na marca do pênalti. Na verdade, os nossos amigos até que trabalham no CBA vão dizendo que essa bola está parada há muito tempo e o pessoal não está chutando. Mas o fato é que nós estamos na etapa final, né, desse processo. E aí sim o CBA, junto com os outros organismos de pesquisa, vai poder impulsionar as fundamental pesquisas. Né? Na verdade, qualquer coisa que se fale hoje sobre as possibilidades, sobre as expectativas da biodiversidade, é ainda uma aproximação, né, do que efetivamente, eu diria, nós poderemos conseguir. Falando em política, o modelo Zona Franca de Manaus está em discussão. Agora existe um esforço concentrado da bancada de parlamentares aqui do Estado para fazer com que a PEC, que prorroga a Zona Franca por mais 50 anos, o modelo por mais 50 anos, realmente comece a tramitar já na Câmara dos Deputados nesta semana. O que o senhor acha disso? Realmente existe a possibilidade da Câmara e do Senado aprovarem essa PEC ainda nesse primeiro semestre? Eu diria que, lembrando aquela velha situação que mesmo significado para risco é o mesmo para oportunidade no ideograma chinês, né? Nós temos aí, eu acho, uma janela de oportunidade para a Zona Franca de Manaus. E as pessoas perguntam, é interessante para saber o que está acontecendo, o que adianta ter mais 50 anos se nós não tivermos competitividade? Na verdade, hoje nós temos no Congresso Nacional há 3 iniciativas que dizem respeito à Zona Franca de Manaus. Uma delas é a que trata da alíquota interestadual do ICMS, que é a unificação em 4%. Que é a unificação em 4%, à exceção da Zona Franca de Manaus, que permanece com 12%. Como é que uma alíquota, as pessoas têm perguntado, mais alta em relação aos outros estados, pode ser favorecida? Porque, na verdade, significa que o estado do Amazonas vai poder dar, dentro dessa alíquota de 12%, o maior nível de incentivo. Porque, na prática, o que significa isto essa alíquota é o valor que você abate quando o outro estado vai cobrar o ICMS. Então, só vai poder abater de outros estados 4% e do Amazonas abateria 12%. Quer dizer, você dá mais incentivo. Mais incentivo a quem garante competitividade. Então, isso é o que está sendo discutido no Congresso Nacional. Nós tivemos uma reunião na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado na terça-feira da semana que passou. Nessa terça-feira, o governador Omar Aziz vai estar presente lá, também falando sobre o modelo Zona Franca. Nós temos realmente alguma resistência na reunião dos secretários. Na verdade, 2 secretários falaram contra, o secretário de Minas Gerais e o secretário de São Paulo, né? Mas este é um modelo que o país começa a perceber que é interessante, é viável e tem aspectos extremamente interessantes para o país. A presidente Dilma já se colocou. A presidente Dilma já extremamente percebeu isso, ela conhece nossa realidade, por conhecer, sabe da importância para o país desse modelo Zona Franca
e é por isso que ela apoia, por isso que ela mandou, por isso que a equipe econômica definiu o tratamento diferenciado para a Zona Franca. Este é um ponto. Nós temos também uma PLC, um projeto de lei complementar, que tenta por fim a guerra fiscal, mas está casado com essa resolução do Senado, vai na mesma linha em dar o tratamento diferencial para a Zona Franca e estabelecer um fundo de desenvolvimento para todo o país. Quando faz isso, ele tem o condão de, digamos assim, criar uma alternativa que não seja a guerra fiscal para que o desenvolvimento do país seja, digamos, mais homogêneo. Isso para quem, no caso, perderia receita com essa mudança na unificação. Isso. E esse é outro ponto, razão pela qual a resolução do Senado estabelece o nosso diferencial. Os estudos do CONFAS, junto com o BID, Ministério da Fazenda, demonstram que, se não fosse tratado diferenciado, o Amazonas teria uma perda superior a 80% da sua receita. Perda de receita, perda de atividade econômica, tá certo? E o que nós temos demonstrado é que nós somos um dos estados que, na verdade, mais recolhe tributos e entrega ao poder público federal do que dele recebe. Ainda que com os investimentos que têm sido feitos nos últimos anos no Amazonas, mas isso ainda é uma verdade, ou seja, nós somos superavitários, nós somos exportadores líquidos de capital para a União. Então, isso é uma solução para o país. Isso é importante dizer. Nessa terça-feira também vai ser lançada o encaminhamento mais formal da prorrogação da Zona Franca. Mas é o que tem um efeito muito mais moral do que prático, na verdade. Tem um efeito no sentido de que o investidor tem um melhor horizonte dos seus investimentos. E, na verdade, as pessoas, os nossos parlamentares têm que ficar de vigília 24 horas, né? Sempre. Porque pode ser lançada uma medida provisória, uma lei de informática, entre aspas, aí, que prejudique o polo industrial de Manaus. Olha, eu confio nesse instante, eu faço parte do governo federal, eu confio nesse instante na sensibilidade, na percepção, no compromisso que tem o governo federal com esse modelo. Isso nós não temos a menor dúvida. Eu estou apenas há um ano à frente da SUFRAMA, mas nós conseguimos, digamos, ter um nível de resposta para os nossos problemas muito positivo. Nós tivemos problema no ano passado na questão de ar-condicionado e nós tivemos envolvimento e construção de uma solução eficaz. Nós saímos praticamente de uma paralisação das operações da produção de ar-condicionado para uma produção recorde. Nós tivemos problemas no Duas Rodas, na questão do ciclo motores. Nós trabalhamos e, junto com o governo federal alterou a alíquota para proteger a produção nacional. Então, eu tenho menos preocupação hoje do que já tive no passado sobre uma canetada de Brasília. Por quê? Porque a gente sabe do compromisso do governo da presidenta Dilma com o modelo Zona Franca de Manaus. Superintendente, a SUFRAMA tem uma preocupação bastante recorrente em relação à formação de capital intelectual, mão de obra qualificada aqui em Manaus. Vocês estão trabalhando em parceria com as indústrias? O que a gente tem aí de projeto para alavancar? Você toca no ponto fundamental. Quando nós falamos daquela diversificação antes, isso nós dizemos que passa pela qualificação, tanto para a qualificação para a atual atividade no polo industrial de Manaus, para a construção de outras soluções. E, nesse sentido, uma iniciativa muito interessante tem a participação da SUFRAMA, que é o Fórum pela Educação, né, para o desenvolvimento da liderança sustentável. Esse Fórum pela Educação conta com a participação de FIEAM, CIEAM, Entidade de Trabalhadores, Federação dos Trabalhadores, conta com as escolas públicas e privadas de nível superior. Enfim, é um fórum onde nós começamos, ele foi lançado há coisa de 15 dias e que coloca frente a frente a demanda hoje que o polo industrial tem e os prestadores, né, desse serviço. Coloca trabalhadores, empresários e governo, o governo do estado, a SUFRAMA, né, também tem participação nisso. O primeiro ponto é quais são as soluções que estão em andamento. Nós, na SUFRAMA, conseguimos alocar via recursos de P&D 5 milhões num projeto interessantíssimo que foi desenvolvido pela equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é o ProEngenharia. O ProEngenharia busca solucionar uma dificuldade que o aluno que chegava nesse curso superior não consegue acompanhar esse curso pela fragilidade da formação. Então, tem um índice de evasão muito grande. Quer dizer, o trabalho é muito mais
lá na base, Então, né? nós estamos trabalhando, participamos desse esforço, na verdade, no sentido de dar reforço para o aluno do segundo grau que demonstra interesse nessa área e que tem desempenho. Então, ele vai sendo preparado em diversas matérias para que esse chegue na universidade e tenha condições de acompanhar esse curso. Essas iniciativas são fundamentais no processo de qualificação. Na base de qualquer desenvolvimento tem o capital intelectual. Em breve poderemos abrigar aqui uma fábrica de semicondutores? Eu diria que, ainda assim, mesmo semicondutor, ainda passa por um processo de manufatura. Mas nós temos N outras alternativas que o conhecimento intelectual é fundamental. Um deles pode ser, para explorar esse campo, é o desenvolvimento de software. O software ele não tem uma restrição locacional. Ele precisa de inteligência e um certo instrumental que está acessível à maioria das pessoas, né? Nós já tivemos algumas soluções premiadas de software que foi desenvolvido no Amazonas e eu acho que isso é um dos caminhos. Superintendente, nós estamos chegando ao fim desse programa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, rapidamente, sobre o que está sendo preparado para a próxima Feira Internacional da Amazônia. A feira vai ser realizada de 27 a 30 de novembro e nós estamos, né, com o cuidado devido fazendo essa organização, já chamando os parceiros e pretendemos trazer aqui, digamos, soluções interessantes para o polo industrial, criar, né, oportunidades de negócios, porque terão as rodadas vão continuar. As rodadas de negócios vão continuar, tá certo? Mas nós vamos fazer o lançamento da feira com a pompa devida, no momento devido, e nós vamos vir aqui conversar só sobre feira. Ok, muito obrigado pela sua participação, pelas informações e por ter aceito o nosso convite.